Oi pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula a respeito de moral e ética. Nós estamos na última parte desse tema, como temos falado nas aulas anteriores, nós estamos no capítulo 7, já é o último capítulo da apostila e agora também o último tópico é o 7.4, Problemas Éticos Contemporâneos. Para você acompanhar na tua apostila, a página 53 a 56. Eu coloquei aqui na tela um quadro porque a gente vem falando nos vídeos anteriores que é muito fácil confundir moral e ética. Parece que é a mesma coisa, mas elas são diferentes e se ocupam de coisas diferentes. A ética, ela tem a ver com o princípio interno, ela é individual, ela é subjetiva, ela faz parte dos valores, dos princípios que você tem, que constituem a sua individualidade, a sua personalidade. E ela se ocupa entre aquilo que seja o bem e o mal. A ética vai te fazer agir sempre pelo bem, e a falta dela pode te fazer agir escolhendo aquilo que é o mal. A moral, ela é diferente da ética, por quê? Porque a moral, ela é coletiva e ela tem a ver com um conjunto de normas e regras que permitem a vida em sociedade. Nós também vimos que a moral, ela vai se organizando com o tempo, a vida vai ganhando novos contornos, novos ares, as épocas vão passando, as tradições às vezes vão mudando e aquilo que antes era algo, quem sabe, considerado errado e mesmo proibido, às vezes depois, com o tempo, com o passar das décadas, dos séculos, enfim, as transformações que acontecem, as coisas vão passar a ser aceitáveis. Veja, aquilo que podia ser proibido pode passar a ser aceitável. Aquilo que hoje é aceitável, amanhã depois pode passar a ser proibido. Depende da dinâmica em que a vida em sociedade vai acontecendo. E a moral tem a ver com esse conjunto de normas e regras que estabelecem sobre nós qual é o padrão correto para a gente poder viver. Então a ética, ela está preocupada com aquilo que é o bem ou o mal, e a moral está preocupada e interessada com aquilo que é o certo e com o que é errado. E de tudo que a gente falou até aqui sobre moral e ética, nós temos resumido nessa imagem, nesse quadro, um pouco da diferenciação. Então aqui você acompanha a ética e aqui a moral. A ética, ela é um princípio, lembra que eu falei, é uma constituição interna, daquilo que os teus pais te ensinaram, ou das tradições que você já carrega de séculos e séculos, gerações e gerações, vão constituindo esses princípios internos. Então ela é um princípio. A moral é uma conduta específica, tá? Independente do princípio que você tem, às vezes você nem concorda, mas a moral estabelece, é uma conduta específica. A ética, ela é permanente. O que isso quer dizer? Independente de onde você estiver, ela permanece, ela vale. A moral, ela é temporal, ou seja, como a gente acabou de falar na introdução, aquilo que vale hoje para a moral, amanhã pode não valer. E aquilo que não valia antes, amanhã pode valer. A ética, então, ela pode mudar a moral, aliás, ela pode mudar com o tempo. A ética não, a ética permanece. Porque agir bem ou mal permanece independente de qualquer coisa. A ética também é universal. Então, independente de onde você estiver e em que época for, a ética sempre vai ser o agir correto, sempre vai ser o teu princípio. A moral não, a moral é cultural. Lembra dos exemplos que demos nas aulas anteriores. A moral tem a ver muito com a cultura do determinado povo. Aquilo que é moral para nós no Brasil pode não ser moral para os nossos vizinhos imediatos, por exemplo, aqui no Paraguai. Então, só para a gente poder entender. E aquilo que muitas vezes vale lá, e lá é normal, para a gente aqui no Brasil, a gente pode achar isso totalmente fora de contexto e achar que é incorreto. Então, a ética, ela é universal, independente de qualquer coisa, mas a moral, ela é cultural. A ética é uma regra, ela tem a ver com o teu regramento interior. A moral é a conduta da regra, a moral é colocar em prática aquilo que você defende, aquilo que você tem como seu princípio.
Ética é teoria, moral é prática, porque a ética é teoria, tá? O teu princípio ele está imóvel, ele vai se tornar um comportamento bem ou mal quando você coloca em prática o ordenamento da moral. Então a ética é a teoria e a moral é a prática. A ética é uma reflexão, ou seja, você pensa, puxa, eu não vou fazer determinada coisa porque eu posso, quem sabe, prejudicar uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu conheço, ou independente se eu conheço ou não, o meu próximo, se eu fizer determinada coisa, eu posso prejudicar o meu próximo. Então, a ética tem a ver com essa reflexão interna que se faz. Enquanto a moral é a prática, é a ação. Tá? Então, a ética ela está no campo das ideias e a moral está na atitude prática. A ética, como a gente também frisou nas aulas anteriores, ela se ocupa daquilo que seja o bem ou o mal, e a moral ela trata do que é certo ou errado. Então, para você fechar todo esse conteúdo de ética e moral, basta você entender que, primeiro, a ética é individual e ela trata daquilo que é o bem ou o mal. A moral é coletiva e ela trata daquilo que é certo ou é errado. A ética permanece independente de qualquer coisa, independente de qualquer lugar, independente de qualquer cultura, de qualquer língua, de qualquer época da história, a ética permanece. A moral não, a moral ela é adaptável, ela tem esse contorno de mudança. Aquilo que antes podia ser errado, hoje pode ser normal, aquilo que antes era normal, hoje as pessoas podem achar errado, enfim. Você vai perceber essa diferença. Então, esse quadro resume bem aquilo que a gente está querendo dizer. O dia a dia em sociedade é possível, como a gente já viu em vídeos anteriores, porque a moral estabelece uma série de normas e preceitos que definem, então, o que é certo e o que é errado, a fim de que a gente possa praticar o que é certo. Tá? A vida em sociedade, porém, inevitavelmente nos coloca diante de dilemas éticos, porque a moral não é necessariamente ética. A moral tem a ver com fazer o que é certo e o que é errado, pronto, mas ela não é necessariamente ética. Mas a ética, ela sempre está correta. Fazer o bem sempre será mais difícil do que fazer o mal. Viver uma conduta moral nem sempre significa ser ético, pois a ética implica em agir bem, ainda que não estejamos debaixo de regras, tá? Então, assim, a ética é um princípio interno que você precisa ter. Esse princípio interno é parte constitutiva da sua personalidade e vai te levar a agir fazendo o bem. E a falta dela pode te levar a agir escolhendo pelo mal. A moral não tem esse compromisso, ela é só um conjunto de normas para a gente viver bem em sociedade e ela está querendo saber do que é certo e errado, pronto, nada mais do que isso. A moral não tem necessariamente o compromisso com a ética, você pode estar agindo moralmente certo e eticamente às vezes errado. Depende daquilo que a cultura estabelece como princípio, como regra, como base, mas quando você age de maneira ética, pode ter certeza que sempre você vai estar fazendo o bem. Eu espero que com essas aulas a respeito do capítulo 7, você tenha conseguido perceber o que é a ética, o que é a moral e o que cada uma delas se ocupa a respeito da vida humana. E temos aqui na página 56 os exercícios para você fixar melhor esses conceitos. Muito obrigado, valeu, eu espero que a gente tenha contribuído com você.